Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a terça-feira da quarta semana do tempo comum. Porém, temos a memória facultativa de um santo em devoção, que tem devoção em muitos lugares, na igreja no Brasil, justamente São Brás de Sebaste, Armênia. Ele foi, possivelmente, segundo a tradição, médico, que viveu uma crise existencial e, chegando a Deus, viveu esta experiência de conversão. Viveu uma vida de intensa penitência e oração, e posteriormente foi feito bispo de Sebaste. Como padroeiro e protetor da garganta, mas também da saúde, ele foi colocado porque conta a sua história. Certo dia, a mãe chegou com sua filha, engasgada, com uma espinha de peixe, pronta a morrer. Ele levanta seus olhos aos céus e faz uma oração a Deus, e assim, iluminado, pega as duas velas acesas do altar, as cruza e faz uma bênção, a qual a menina expele a espinha e sobrevive, e alcança assim a saúde e a vida. Peçamos a intercessão de São Brás também para nós, para que possamos ter a saúde do corpo, da alma, da garganta, em especial para servirmos a Deus e para louvarmos o seu nome. Entremos na liturgia de hoje. Seguimos com o livro de Samuel, o segundo livro, que nos diz: Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isso e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso no carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha visto a sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? O etíope disse: Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto.
dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Vemos hoje a história do final da vida do jovem Absalão, que tomara o trono de seu pai Davi. Recordemos, também houve, em certa parte, por aquilo que o texto nos demonstra, uma falta de tomada de decisão do rei Davi em relação àquilo que estava acontecendo em sua casa com a irmã de Absalão. Absalão, revoltado, toma o trono. E não somente tomou o trono, recordemos o que meditamos certos dias atrás. Davi tomou a mulher de Urias, e seu filho tomou-lhe todas as concubinas. Absalão tomou todas as suas mulheres, passou por aquilo que havia feito a outro, como que se, em certo modo, devesse penar pelo mal que causou. E assim, Davi fugiu, recordemos, os textos não nos mostraram nesses dias, mas fugiu, alguém da casa de Saul amaldiçoava, apedrejava, e ele disse, deixa, talvez, se é da vontade do Senhor, ele esteja certo, eu mereça, mas caso contrário, o Senhor não levará em conta. E assim, fugindo para não morrer nas mãos de Absalão, se refugia em certo lugar. E chega-lhe, tempos depois, a notícia da morte de seu filho. Aquilo que deveria de ser alegria se torna tristeza, porque, como bem sabemos, nenhum pai quer a morte de seu filho. Nenhum pai que ama seu filho quer a morte. Quer que se converta, quer que mude, mas não que morra. E este é o sofrimento de Davi. Já havia perdido o filho de Betsabeia, pouco depois de nascer. E agora perde seu filho, que tomara o trono. Ao invés de se alegrar, porque recuperou as suas riquezas, as suas posses, o seu título, o seu reino, não, sofre, chora. E assim todo o povo chorou com ele. Mas o que isso tem a ver conosco? O que podemos tirar para nossas vidas? Ora, tantas vezes, também nós, passamos por situações, entre aspas, paralelas à de Davi, onde certas coisas de nossas vidas são perdidas. Alguém as toma, alguém toma o nosso lugar, perdemos título, reconhecimento. Mas como reagimos diante disso? Seguimos de nossa parte, esperando no Senhor e confiando no Senhor como Davi, se colocando na presença do Senhor e olhando para si mesmo, talvez como, entre aspas, merecedor, como consequência, como sequela do mal que foi feito? Ou simplesmente agimos como aqueles que atacaram o inimigo de Davi, que era seu próprio filho, para tomar de volta aquilo que queremos? Causamos o mal, a desgraça, a morte, até mesmo espiritual, na vida do outro, somente para estarmos bem? Para termos aquilo que achamos pertencer a nós? Ou nos reconhecemos diante de Deus para continuar nosso caminho e pedimos sua ajuda para compreender seus desígnios e saber que, se é de sua vontade, aquilo que nos pertence ou nos pertenceu tornará a ser nosso? O quanto confiamos no Senhor? Quanto agimos com amor? Ou quanto agimos como pessoas que querem a destruição para obter de volta aquilo que acha ser seu? O Salmo nos diz: inclinai vosso ouvido ao Senhor e respondei-me.
E mais adiante o mesmo salmo fala: piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo minha alma. Assim, nós devemos de ter a confiança no Senhor, sabendo que, mesmo nos dias de sofrimento, se confiamos nele e o clamamos todo dia, ele animará a nossa alma da maneira correta, nos escutará, nos responderá, se nós vivemos para ele. Por fim, o Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho longo, onde encontramos 2 milagres. Vemos Jesus que está chegando de volta à sua região, e ali chega Jairo pedindo que Jesus cure sua filha. Ao final do texto, vamos ver que a menina tinha 12 anos e também a mulher com hemorragia também tinha 12 anos de doença. O que indica isso? 2 coisas. As 12 tribos de Israel. A fé, doente, enferma, impura, que não ousa tocar no Senhor, que não consegue tocar dignamente. E a fé morta, a fé que morre, mas que Jesus restaura. Mas dentro disso, voltemos ao milagre, não somente ao que um milagre quer nos indicar. Vemos a mulher, a hemorroísa, que o que acontece? Ela toca no manto de Jesus. Ora, tenhamos em conta, Jesus está
cheio de gente ao seu lado, mas ao mesmo tempo está solitário. Poderíamos assim considerar. Todos encostam nele, tocam nele, estão o seguindo porque vêm coisas extraordinárias, mas somente esta mulher o toca com fé e esperança. Ela o toca e assim Jesus vê que tem alguém com ele. Alguém realmente o tocou, não somente porque ela foi com interesse da cura, mas tenhamos em conta, ela foi sabendo que era o Senhor e por isso tinha a fé. Ela o tocou com fé, diferente dos demais, que esperavam de Jesus somente sinais. E Jesus ali, com este toque, permitiu que esta mulher fosse curada, este milagre acontecesse, como vimos, ela depois dá testemunho, prostra aos pés de Jesus, como quem adora o Senhor, dá testemunho do que aconteceu. E deste milagre todos tomam conhecimento. É um milagre público. Já o segundo fato, enquanto Jesus ainda falava para que ela fosse, a fé dela tinha curado, agora chega a notícia que a menina morreu. Porém, Jesus diz a Jairo: não tenha medo. Simplesmente isso. Não tenha medo. Tua filha vive. Basta ter fé. Então, Jairo confia nele e tem fé. Vão à sua casa, encontram tudo aquilo, chorando, revoltados, e toda a cena. E o que acontece? Simplesmente Jesus pede que todos se retirem. Ao final vai dizer a Jairo que não digam a ninguém. Por quê? Agora este milagre é no segredo com aquelas 5 pessoas que estão ao lado de Jesus? Ora, os 3 discípulos, os 3 apóstolos, Jairo e a esposa. Por quê? Simplesmente porque Jesus viu que não adiantava, eles não tinham fé. Jesus disse: a menina dorme, mas riam de sua cara, não acreditavam em Jesus. Jesus fez o milagre. Jesus disse: Talitá cum, menina, levanta-te. Ela levantou e começou a caminhar. Então vemos que ela retorna viva. Recordemos, são 3 os milagres de ressurreição que Jesus faz. Este é o primeiro, da menina que acabara de morrer. Há um segundo, o filho da viúva de Naum. E há um terceiro, Lázaro. São 3 milagres que apontam para a ressurreição final. Porque recordemos, os 3 morreram depois. Jesus os ressuscitou para mostrar que é Deus. E para mostrar que Deus quer que ressuscitemos para a vida eterna, para nos dar a fé e a confiança necessárias. Mas nós, como temos caminhado com o Senhor? Temos caminhado ao seu lado somente por interesse, achando que o Senhor vai nos dar as coisas que precisamos? Ou temos caminhado ao seu lado com fé? Tanta gente o comprimia, mas ninguém o tocava. Pedro perguntou: mestre, tantos estão aqui e ainda pergunta quem me tocou? Somente uma pessoa tocou em Jesus, porque tinha fé, porque tinha esperança. E nós caminhamos no meio da multidão e talvez encostamos em Jesus, mas não o tocamos? Ou nós realmente caminhamos com fé, sabendo que o Senhor irá agir no momento oportuno e se for de sua vontade? Assim como Jairo, assim como a hemorroísa, qual é a nossa ação diante do Senhor? Caminhamos nesta amizade, nesta intimidade, aprendendo a conhecê-lo e a viver para Ele, permitindo que Ele também cure a nossa vida e nos faça ressurgir da morte
eterna, da morte espiritual que nos encontramos? Ou simplesmente seguimos caminhando como tantos outros que não têm fé, que dizem que são católicos, que acreditam em Jesus, mas que a vida demonstra outra coisa? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, vivermos uma fé autêntica no Senhor, confiando nele, nos seus desígnios para a nossa vida e permitindo que Ele haja em cada um de nós, realizando os seus desígnios de amor, a sua cura, a nossa salvação, a nossa ressurreição, para que assim, caminhando na santidade, no amor verdadeiro a Deus e aos irmãos, possamos alcançar um dia a glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.